Olá, sejam bem-vindos ao nosso quadro Momento Jurídico, hoje com o Dr. Moisés. Dr. Moisés, obrigada por nos receber mais uma vez, estar no nosso programa, a gente é muito grato. Olá, Eduarda, é sempre com muita alegria que a gente recebe esse convite, estamos à disposição. Obrigada, gente. Hoje o nosso quadro vai falar sobre as prerrogativas do advogado, que são algumas garantias aí para assegurar o direito de defesa do cidadão, não é isso? Você pode comentar mais um pouquinho, conceituar para a gente entender um pouquinho melhor? Então, Duda, as prerrogativas do advogado ou as prerrogativas dos advogados, muitas das vezes elas são confundidas como que se fossem privilégios dos advogados. Ou imunidades, ou algo, ou vantagens que o advogado teria em relação a determinados atos em relação ao cidadão comum. Na realidade, as prerrogativas do advogado, ela encontra-se bem definida e conceituada no nosso artigo 7º da Lei 8.906 de 1994, que é a lei federal que rege o Estatuto da OAB, que diz que o advogado ele tem total liberdade no exercício da sua profissão para exercer sua profissão com total profundidade, sempre na defesa da cidadania e do cidadão, ou seja, do seu cliente constituído. E as prerrogativas nada mais são do que aquela liberdade em que o advogado vai ter, aquela segurança de que não vai ter nenhum tipo de repressão estatal, nenhum tipo de violabilidade, seja relacionado ao seu escritório, seja relacionado aos seus instrumentos de trabalho, seja relacionado a qualquer outro apetrecho que estejam ligados ao exercício da sua profissão. Então isso são garantias que estão inseridas em lei e que em hipótese alguma deverão ser violadas ou desrespeitadas por qualquer ente que seja ente policial, seja do judiciário ou seja do próprio Ministério Público. Certo, então é uma ferramenta então do advogado, é uma garantia legal no processo legal do advogado. E isso aí está sendo violado? Como é que está na prática? Olha, Eduarda, nos últimos tempos temos vivido momentos muito difíceis na advocacia, principalmente aqueles colegas que atuam na seara criminal. Por quê? Hoje existe no Brasil um fenômeno morismo, ou seja, advindo que todos nós conhecemos daquele juiz Sérgio Moro que está instalado em Curitiba, fazendo a condução da investigação Lava Jato. O que nós percebemos? Eu não estou aqui para fazer nenhuma crítica, longe de qualquer crítica em relação ao magistrado. Mas o que eu quero dizer é que nessa onda morista que se instalou hoje no país, de investigações aos entes políticos, a empresários, etc. Acabamos nos deparando com muitos excessos, ou seja, prisões que não deveriam acontecer, pessoas que estão sendo conduzidas coercitivamente, sem nenhuma tipificação, sem nenhuma legalidade nessa conduta da polícia para dar depoimentos e falar sobre determinados atos que estejam acontecendo em relação a eventuais processos ou investigações em curso. E isso tem provocado tem se desestabilizado a atividade da advocacia, provocando uma série de temores entre os colegas e também produzido muitos prejuízos, porque a partir do momento que um advogado lhe tirado esta ferramenta garantidora da sua liberdade, ele acaba sendo uma presa fácil para incorrer em erro e, por consequência, incorrer numa defesa falha e em prejuízos para aquele que está se defendendo. E aí isso é perigoso para a nossa democracia. É bacana então a gente até alertar aí a classe de advogados, até os advogados mais jovens, um pouco inexperientes, que às vezes pode ser violado aí no curso de algum processo, alguma dessas garantias, e é bom alertá-los que conheçam essas garantias para que eles corram atrás desse prejuízo, não deixem que passe em branco, O que a gente pode falar de algumas garantias que são mais importantes, que a gente tem que alertar a não ser violado? Então, para todos os colegas que nos assistem nesse momento, eu queria convidá-los, conclamá-los a estar ali olhando o artigo 7º da Lei 8.906 de 1994, que é o Estatuto da OAB, e lá no seu inciso 2, mais precisamente, estão inseridos todas as garantias relacionadas aos direitos
das prerrogativas do advogado. Inclusive, pode ler o estatuto todo, mas se atém por essas garantias que nós temos, né, já inseridas na lei, e isso é um dos princípios básicos de qualquer advogado. Eu, como professor, sempre em sala de aula, tenho falado que ninguém deve sair da faculdade sem conhecer os direitos e os deveres éticos do advogado. Então, se é uma das coisas que nós precisamos estar bem afinados em relação às prerrogativas. Nós temos, inclusive no estado de Rondônia, situações de um juiz deferir por meio de uma decisão uma busca e apreensão no escritório de advocacia, onde não se respeita os advogados que não são alvos de investigação, carregando seus apetrechos de trabalho, computadores, etc., sem nenhum respeito ao dispositivo legal que nos garante pela lei do Estatuto da OAB. Então eu quero alertar os colegas que, em hipótese alguma, tenham medo ou temor, que nós temos que unir a nossa classe em busca de fazer garantir esses direitos. Juiz não está acima da lei, não está acima do bem e do mal, promotor não está acima da lei, não está acima do bem e do mal, como nenhum cidadão. Então eu gostaria de fortalecer a nossa classe da advocacia, convidando os colegas para nós discutirmos, entrarmos nesse embate, fazermos um enfrentamento em todas as vezes em que nossas prerrogativas forem violadas. É isso aí, gente. Está dado o recado, então, a todos os advogados aí. Doutor Moisés, muito obrigada. Fico muito feliz quando você participa do nosso programa, porque eu relembro, né, para quem não sabe, doutor Moisés, sou meu professor na faculdade, meu orientador do meu projeto de TCC. Então, é sempre bom ter essa aulinha de novo para a gente relembrar algumas coisas e aprender sempre mais com você. A gente é muito grato e o Rondônia Show agradece. Duda, eu é quem agradece. Estou sempre à disposição do programa, da sociedade, da população. Eu só quero retribuir de volta tudo aquilo que essa população maravilhosa me deu, que foi um curso de Direito na Universidade Federal de Rondônia, onde eu não paguei um centavo, somente tive o trabalho de ir lá estudar, aprender. Estou aqui para fazer dar minha contribuição e trazer a função social do curso que vocês me deram. Muito obrigado. Muito bacana. Então vamos marcar aí pra frente alguma coisa, né? Nas próximas semanas, Momento Jurídico novamente, falando de algum outro assunto, para alertar a população sobre qualquer coisa relevante que esteja passando batido aí. Vocês têm que buscar o direito de vocês, gente. Então, até lá!